Diva Santiago Martins, pelo servidor Sidney Cisneiro. Boa tarde a todos. Grata, o gênero aqui tá na diva, tá? Grata a todos que nos assistem via internet e aos presentes. Agradecemos a permissão de Deus e Meixo Sama para estarmos juntos este mês. O tema: a verdade julgada com critérios humanos. O Salmo: supremacia divina. Deus é ordem e tudo que vier vem somente no tempo dele e com permissão dele. São muitos os seres que não creem nele. Como são tantas as descrenças, o mundo está cada vez mais caótico e em desarmonia. Nós, homens, devemos começar a crer e segui-lo praticando seus ensinamentos, pois Deus é amor. E por nos amar, Ele nunca permite que o mal nos debilite totalmente, mas Ele o usa para nos lapidar e nos fazer crescer. Por mais que doa, adquirimos sabedoria e força. O homem, por seus critérios, julga outros sem conhecer as situações verdadeiramente. Critica pelo que escuta, lê no jornal e na internet, mas sem verificação dos fatos. Assim, praticam a maldade, prejudicam muitos. Mas Deus falou que irá construir o paraíso na terra. Muitos não acreditam, mas Ele prometeu, Ele cumprirá no tempo dele. O mundo será de paz e amor, sem doenças, sem conflitos ou pobreza. Nós, seres humanos, assim como as árvores, precisamos crescer e enfrentar chuvas, ventos, geadas, para crescermos fortes e maduros. Deus prometeu e assim o fará a seu tempo. Dentro da sua ordem, tudo se cumprirá. Se nós não conseguirmos segui-lo e não passarmos a crer, tudo será somente sonho, uma esperança. Portanto, vamos crer, servi-lo com amor e verdade, para não ser tarde demais. Em vez de julgar, devemos servir aos demais. Isso é o que Deus espera de nós. Todos nós sabemos o caminho, não podemos ignorá-lo mais. Sejamos filhos verdadeiros do ser que criou o mundo e a nós, sem medo, sem mentiras e com muita fé. Ele está com cada um de nós. É só não desistirmos dele. Na visão do apóstolo Paulo, o julgamento segundo o critério humano, muitas vezes chamado de julgar segundo a carne, é falho e limitado. Ele contrapõe a justiça terrena e superficial à verdade divina, que é fundamentada na graça, no espírito e no discernimento espiritual. O julgamento superficial versus o discernimento espiritual. Para Paulo, o ser humano tende a julgar com base nas aparências,
na origem social, nas leis rituais e nas capacidades intelectuais. Em sua segunda carta aos Coríntios, ele declara: de modo que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Ele ensina que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, pois elas parecem loucura. Portanto, o critério humano é incapaz de alcançar a verdadeira justificação, que vem exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei ou por méritos humanos. 2. A inversão de valores e o tribunal de Cristo. O apóstolo sofreu na pele os efeitos do julgamento humano. Foi condenado por líderes religiosos e perseguido pelo Império Romano. Contudo, ele desenvolveu uma teologia onde a aparente loucura e fraqueza do Evangelho superam a sabedoria do mundo. Ele orienta que os cristãos devem avaliar, julgar as coisas retendo o que é bom, mas sempre com o objetivo de mútua edificação e sob a direção do Espírito. Secou a boca aqui agora, viu? Em vez de se submeter ao crivo humano, Paulo aponta para o tribunal de Cristo, onde cada um prestará contas não de aparências ou rótulos, mas de suas obras e da intenção do coração perante Deus. 3. A justificação pela fé, o fim do juízo condenatório. O coração da mensagem paulina é que, sob o critério divino, ninguém seria salvo pelas próprias forças. A justiça de Deus, revelada em Cristo, liberta o homem do julgamento acusatório e da condenação. A verdadeira verdade, para Paulo, é um evento histórico e existencial, a cruz e a ressurreição, que muda radicalmente como avaliamos a nós mesmos e ao próximo, passando da condenação para a misericórdia e o amor. Com relação à mensagem do Salmo, supremacia divina, ela atua como a base fundamental para compreendermos os pilares da filosofia de Meishu Sama, especialmente o seu objetivo maior, a concretização do paraíso terrestre. Meishu Sama define o paraíso terrestre como um mundo ideal, absolutamente livre de doença, miséria e conflito. No Salmo, ele deixa claro que esse mundo não será construído por ideologias políticas, sistemas econômicos ou avanços tecnológicos isolados. A paz só deixará de ser um sonho quando a humanidade colocar Deus no centro de suas ações. O paraíso terrestre é, portanto, a materialização da vontade divina na terra, o que exige a aceitação prévia dessa supremacia. O Salmo cita que as desordens constantes são causadas por ideias ateístas. Na visão de Meishu Sama, o materialismo e o egoísmo geram máculas, nuvens espirituais, tanto no indivíduo quanto na atmosfera do planeta. Quando essas máculas se acumulam em excesso na sociedade, ocorrem os processos de purificação global, que se manifestam como guerras,
crises, doenças e desastres. As desordens mundiais são, assim, o efeito direto da quebra da lei de causa e efeito, pelo afastamento das leis divinas. Para que o ser humano alcance a verdadeira tranquilidade citada na primeira estrofe, Meixo Sama instituiu uma prática fundamental, o Jorei. A canalização da luz divina tem o propósito exato de dissipar as máculas espirituais e purificar o espírito. É através dessa purificação que o indivíduo desperta naturalmente para a existência de Deus, abandonando o ateísmo e encontrando uma paz interior que o intelecto ou a matéria jamais poderiam proporcionar. Meixo Sama ensinava que o mundo está passando por uma grande transição cósmica. A Era da Noite, que durou milhares de anos e foi marcada pelo domínio do materialismo e pela falta de clareza espiritual, está dando lugar à Era do Dia. O Salmo funciona como um alerta urgente para essa transição. Aqueles que insistirem nas ideias ateístas da Era da Noite sofrerão mais as desordens, enquanto os que aceitarem a supremacia divina estarão em harmonia com a nova era de luz. A diva aqui ela foi muito clara e muito explicativa no que está acontecendo e ainda vai acontecer nessa terra. Nós estamos vendo aí recentemente esse terremoto que aconteceu aí na Venezuela. Eu estava até conversando com a ministra Carmen lá no Peru. O Peru é um local que tem muito terremoto também. De vez em quando tem lá uns tremorzinhos, ela fala, ela explica isso. Mas ela falou o seguinte, que um terremoto na magnitude que aconteceu na Venezuela, de 30 e poucos segundos naquela vibração, foi uma coisa extraordinária, porque às vezes o terremoto acontece e alguns segundos e para. Ali foi intenso, demorado e logo em seguida depois teve outro tremor. Então eu estava vendo imagens e eu percebi que está assim uma terra arrasada ali na Venezuela. Muitas pessoas estão ali nos escombros. O comentário é que está cheirando mal também, então muitas pessoas estão ali deteriorando debaixo daqueles escombros. Então, como a diva falou aqui, citou o ensinamento de Meixo Sama. Meixo Sama fala nos ensinamentos que a purificação não é só no ser humano, a purificação é no meio ambiente, é na terra. A terra também sofre transformações. Esse descontrole de utilização dos meios naturais da nossa terra desequilibrou o nosso meio ambiente. E a terra, ela quer voltar à sua harmonia. E ela faz, eu estava até me lembrando disso, ela faz como um cachorro quando tem pulga. Eles dão uma chacoalhada. E aí o que acontece? A pulga cai. A gente, no caso aqui, somos a pulga que está na terra. Então, precisamos entender que nós precisamos olhar para a humanidade como precisando de ajuda, precisando de jorei, a humanidade, a terra. Quando você ministra um jorei numa planta, quando você ministra um jorei num animal. E outra coisa que eu queria também citar para vocês. Os animais, eles têm um instinto muito apurado em relação à movimentação da terra. Conversando com a ministra Carmen, lá do Peru, ela falou assim, que uma amiga dela estava no apartamento, tinha saído já com um cachorro,
fazer aquela caminhada normal que o pessoal costuma fazer, quem mora em apartamento, e às vezes até em casa também, né? Que não tem um quintal ali, então leva o saquinho, né? Que é orientação, leva o saquinho, leva uma pazinha, leva um sprayzinho para jogar no lugar, viu, gente? Aproveita isso, aproveita o ensinamento aqui, que tem falado isso na TV direto aí. O que acontece? O cachorro já havia feito as necessidades dele, já havia feito o passeio e voltou para casa, no apartamento. E sentiu o incômodo, começou a latir, começou a ir para cima dela e ela, cara, a gente já foi e tal. E ele nela ali, até que ela pegou o animal e saiu. A ministra Carmen falou o seguinte: a hora que ela estava fora do prédio, o prédio desabou inteiro. Inteiro. Então, vocês imaginem que nós precisamos ouvir os nossos animais, sabe? Então, você que tem um cachorro em casa, mora num apartamento, já fez o passeio com o seu cachorro, se a altas horas da madrugada o seu cachorro entrar no seu quarto, começar a latir, pega o seu animal, pega o que você tiver e sai correndo, porque o seu animal que tem uma apurada audição, ele está salvando a sua vida. Então, pessoas que têm cachorro nos prédios aí, se você tem um amigo que você às vezes não... E esse amigo não tem cachorro, mas você não gosta desse vizinho seu do prédio, avisa ele que ele pode se transformar no seu amigo depois de um evento desse que pode acontecer. Então, vamos prestar atenção nos nossos animais, na natureza, porque as coisas estão precipitando. A terra está chacoalhando as pulgas. Então, as pulgas quem são? Somos nós, que estamos fazendo coisas horríveis, não respeitando a nossa natureza. Sábado passado, dia 4, aconteceu um evento assim, eu não esperava. Eu já sou assim, vou completar 6 anos de Mamerrito. Eu fui outorgado em 2020, em dezembro, exatamente no dia 12 de dezembro de 2020, e estudei os ensinamentos, a gente faz dedicação, a gente ministra jorei, e no último sábado, no dia 4, quando o ministro Ricardo veio aqui para frente e começou a ministrar jorei, veio um sentimento no meu coração, porque eu senti simplesmente uma vontade de expandir aquela energia, aquele jorei, aquela luz que eu estava recebendo do ministro Ricardo. Então, eu quero dizer para vocês, Meixo Sama, a luz divina, se você está com o seu coração disposto a ajudar a humanidade, a natureza, ele vai te escolher para fazer esse tipo de expansão. Porque quando você recebe o jorei aqui, às vezes você está meio adoentado, ou então está meio assim acabrunhado naquele dia e tal. Mas quando você recebe o jorei, tanto aí como aqui, essa luz, se você está com aquela disposição de emanar essa luz divina às pessoas à sua volta, faça isso. Ouça a sua intuição. Nos tempos atuais, nós precisaremos estar atento à nossa intuição. A nossa intuição é comandada pelo nosso espírito primordial. O primordial comunica ao nosso protetor, e o protetor informa a gente. Então,
vamos ouvir a nossa intuição e nós seremos felizes. Tá certo? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo a missão da servidora Diva, muito respeitada, uma pessoa muito dedicada, mas ela está com alguns problemas e não pôde comparecer. Então, eu, na semana passada, quando vim aqui participar do culto, eu me prontifiquei, falei com o reverendo, perguntei, reverendo, como que está aí o culto da semana que vem, no quarta-feira? Ele falou assim, seu Sidney, a dona Diva fez a palestra, mas só que ela não vai poder vir. Aí eu falei, tô dentro. Ele falou assim, então, estamos aí. Quarta-feira, estou aqui agora e fazendo o papel que nós, messiânicos, precisamos fazer. Dedicar, ler ensinamento, ministrar jorei, expandir a nossa luz para as pessoas. Às vezes você está dentro de um ônibus, então, se você sentir ali dentro do ônibus vontade de expandir a luz que você carrega, expanda. Isso aí é fundamental, porque às vezes essa expansão que você dedicou ali naquele momento pode livrar algum acidente que está sendo programado para acontecer. E quando a luz entra, as trevas saem correndo. Eu agradeço a oportunidade. Palavra da Diva, muito obrigada. Grata a todos e ótimo fim de tarde. Servidora Diva, Santiago Martins. O dia de hoje.